Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos 8. Vamos começar em Romanos 8. Romanos 8. Digam glória a Deus. Curva a sua cabeça mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos a certeza que em comunhão com o Senhor, nós estamos livres da condenação. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, essa é a nossa fé. Não há condenação para os que têm a mensagem de Jesus em seus corações. Não há condenação para aqueles que obedecem de coração a palavra de Deus, obedecem porque creem, obedecem porque creem na doutrina de Jesus como a doutrina perfeita, a doutrina maravilhosa. Essa doutrina, ela venha, meu Deus, ser enxertada nos nossos corações, nas nossas mentes. Nós não venhamos a pensar mais pela razão, pela filosofia humana. O humanismo, meu Pai, não seja a nossa direção, mas a nossa direção seja espiritual. O nosso gosto, meu Deus, seja o gosto do Senhor. O plano, a vontade não seja a nossa, mas seja o plano do nosso Deus. Seja a vontade do nosso Deus operando em nós pela fé, meu Deus, pela fé, porque a palavra vai ser revelada, porque a palavra vai ser dita com tanta clareza, com tanto esclarecimento, com tanto conhecimento do Espírito Santo, que essa pessoa vai se apaixonar, essa pessoa vai se agarrar à palavra de Deus, ela jamais vai querer pensar, meu Pai, pensar um pensamento paralelo, mas a palavra de Deus, ela sempre estará, meu Pai, no ponto mais alto do pensamento dessa pessoa. Essa pessoa terá o pensamento alto de Deus. O pensamento do Senhor é mais alto, o pensamento do Senhor é perfeito, o sentimento do Senhor é perfeito. Então, meu Pai, os princípios de Deus, a palavra de Deus seja a nossa luz. Nós te pedimos nesta hora esclarecimento, nós te pedimos entendimento, para que sejamos santificados, para que sejamos a tua imagem e semelhança. Todos digam amém e graças a Deus. Irmãos, preste atenção aqui no pastor primeiro. Nós vamos meditar no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 18. Mas antes, deixa eu fazer uma introdução que vocês já sabem, mas é bom a gente recordar. O fundamento da fé, olhe para mim, por favor, é a mensagem do Evangelho. Se vocês chegarem na igreja, em qualquer tipo de conversação, vocês têm que procurar a mensagem de Cristo, amém? Se a conversa for sobre religião, essa religião ela só é legítima, verdadeira, se ela estiver fundamentada na mensagem de Cristo. Eu digo isso para vocês,
que são cristãos, amém? Tem gente que tem outras religiões, eu estou falando do assunto que diz respeito aos cristãos, que diz respeito àqueles que são seguidores de Cristo, digam amém. Por quê, pastor? Porque essa mensagem, irmãos, que nos alcançou, nós falamos de Cristo, nós estamos no Senhor, nós sejamos o quê, pastor? Fiéis à mensagem do Evangelho. Não vamos distorcer a palavra de Deus. Procurem conhecer a palavra de Deus para quê? Porque isso vai ser importante. A sua estrutura espiritual, ela depende da palavra de Deus. Tem muita gente na igreja hoje desestruturada. Por quê, pastor? Porque está ouvindo um evangelho falso. Porque está ouvindo um evangelho distorcido. Mas nós não, nós cremos na mensagem de Jesus, nós cremos na verdade que ele disse que ele é. Ele disse assim: eu sou o quê? A verdade. E a partir dessa verdade conhecida, você profetiza. Ao invés de você guardar isso para você, você coloca isso para fora, profetiza em cima dos seus adversários. Profetiza em cima dos problemas. Creia no poder dessa palavra. Digam glória a Deus. Creia no poder da palavra. Pastor, eu vou usar a minha fé. Eu vou procurar conhecer mais. Sabe o que eu faço? Eu, particularmente, procuro conhecer mais o Evangelho. Eu procuro me aprofundar mais. O tempo que eu paro para ler a Bíblia é para quê? É para estudar, é para aprender isso aqui, é pedir ao Espírito Santo que essa palavra, ela venha encher o meu coração, pedir ao Espírito Santo que me faça crer de todo o coração, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Uma pessoa que entende o Evangelho, ela recebe uma graça de Deus. Uma pessoa que compreende a mensagem do Senhor, a mensagem libertadora, a mensagem salvadora, o poder sobrenatural que está dentro da palavra, isso é uma graça de Deus. É uma graça de Deus que tem que ser procurada, buscada em oração, buscada em leitura. Amém? Vocês têm que ler, Senhor, me dê capacidade de entender. Me dê capacidade de aprofundar no conhecimento, nesse tesouro, que eu encontre algo mais profundo, porque eu quero mais. Quando eu chego com uma novidade aqui, irmão, você pensa, o pastor está mudando a Bíblia? Não, é porque eu recebi mais. Eu consegui cavar e encontrar um tesouro mais valioso, encontrei mais conhecimento. Vocês vão ver muitas coisas mudarem aqui nessa igreja ainda. Pastor, mudou? Mudou. Mudou por quê? Porque eu tive um entendimento mais alto, mais elevado. Eu não mudei o Evangelho, não. Eu conheci mais. E eu vou falar uma coisa para vocês: o conhecimento hoje do Evangelho pregado, essa doutrina que nós temos recebido aí, que nós temos ouvido, ela é muito rasa. É muito rasa. Se vocês conhecerem verdadeiramente o Evangelho, vocês vão ficar assim, poxa, eu vivi a minha vida toda acreditando nisso e era aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê, irmãos? Que as pessoas param. As pessoas param de crescer, as pessoas param de desenvolver. As pessoas não querem se corrigir. Amém? O que derrota um homem são seus pontos fracos. O que faz você perder na batalha da vida são os pontos fracos. Você pode até identificar seus pontos fortes. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro, mas sabe aonde que você perde? Você perde no seu ponto fraco. No campo espiritual é a mesma coisa, você perde aonde? No seu ponto fraco. Porque muitas vezes até o inimigo ele identifica o seu ponto fraco. As pessoas sempre dizem que ele sabe, né? Eu digo que às vezes ele sabe. Ele pode não saber tudo, mas ele sabe.
Ele conhece algum e pode conhecer muito mais. Ele pode identificar muito mais. E ele vai minar você aonde? No seu ponto fraco. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas não procuram se fortalecer. As pessoas acham que sabem, estão satisfeitas com o que sabem, mas só que tem muito mais sabedoria para ser explorada, para você fazer diferença, e você não quer. Amém? Tem gente que tem um conhecimento médio e acha que está bom, mas tem um conhecimento superior, tem um mestrado. Amém? Tem pontos mais altos do conhecimento, irmãos, que nós precisamos alcançar. Mas eu quero dizer que a mensagem é quem, pastor? A mensagem é Cristo. Jesus, ele é o fim, e Jesus, ao mesmo tempo, é o meio. O problema da igreja hoje, e o problema das pessoas, é elas se colocarem como fim. Mas o fim não é você, o fim é Cristo. O fim é Cristo. Você tem que enfocar Jesus. Um pregador do Evangelho, ele tem que enfocar Jesus, ele tem que enfocar a salvação, ele tem que enfocar Jesus como Senhor. O que é Senhor, pastor? Senhor é aquele que governa. Senhor é aquele que dá direção. Senhor é aquele que tem servos. Preste atenção, por favor, concentre-se aqui, por favor. Criança, senta aí vocês. Fica todo mundo quietinho aí. Amém? Senhor é aquele que tem servo. Glória a Deus. E nós somos servos do Senhor. Muita gente quer Jesus como Salvador. Eu falei isso na igreja da Pecuária ontem. Mas poucos querem Jesus como Senhor. Poucos querem permitir que Cristo reine em seus o quê? Em seus corações. Muita gente diz que ama Jesus, mas você tem que abrir o seu coração e permitir que Ele organize o seu coração, que Ele organize os seus pensamentos. E nós, como pregadores, como evangelistas, discípulos de Jesus, nós temos que levar as pessoas até Jesus. Os líderes hoje têm trazido as almas para eles. Eles usam as almas para eles, para o bem-estar deles, para os benefícios deles, por interesses deles, mas eles têm que levar as almas para quem? Eles têm que levar as almas para Jesus. Vocês têm que levar as almas para Jesus. O enfoque da mensagem é Jesus Cristo. Pastor, está dentro do Evangelho, foi isso que Jesus mandou falar, então você está certo. Diga glória a Deus. Não tentem manipular, irmãos, as pessoas. Mas preguem o Evangelho, preguem a mensagem do Evangelho. Fujam do legalismo. Jesus disse que se Ele nos libertar, verdadeiramente seremos o quê? Seremos o quê? Livres. Livres de quê, pastor? Livres da condenação do pecado, livres das consequências do pecado. Qual é a consequência do pecado, irmão? É a morte. Quem está em Cristo Jesus está livre da condenação. Quem está em Jesus está livre da morte, livre do diabo. Uma pessoa que está em Cristo não pode ter medo do diabo, não pode ter medo da macumbaria, não pode ter medo da feitiçaria, mas tem que ter a mensagem de Deus aonde? No seu coração, para repreender, para não ser abalado. Ah, pastor, fulano fez uma macumba para mim. Depois que a minha vizinha botou o olho em mim, eu comecei a passar mal. Uma dor de cabeça, minhas pernas começaram a ficar fracas. É assim que as pessoas falam. Aí eu falo, o que é isso, gente? Pastor, começou a dar tudo errado. Eu estava vendendo bem e parei de vender. As pessoas criam superstições por causa da fraqueza da fé. E essas coisas acabam pegando.
acabam pegando, esse mal acaba pegando, sabe por quê? Por causa da sua instabilidade. Você tem instabilidade, a sua fé, ela varia, ela fica como, ela é como a onda do mar, vai para um lado e vai para onde? E vai para o outro, e depois vira o quê? Espuma. A onda do mar não vira espuma, quando ela desmancha na beira da praia? É assim a fé que vacila. São pessoas que não estão no firme fundamento, mas Jesus disse, se eu te libertar, verdadeiramente você está livre. Livre de quê, pastor? Eu repito, livre das consequências do pecado, livres do engano, livres do erro que Satanás induz você a errar, a cegueira espiritual. Por quê? Porque Jesus é a nossa salvação, porque Jesus, Ele é a nossa libertação. Digam glória a Deus. Pastor, Jesus é a minha libertação. Jesus é a verdade perfeita. Quando a palavra diz que Jesus é a verdade, irmãos, é porque existe uma mentira que precisa ser banida do nosso pensamento. Nós precisamos ser libertos do engano, daquilo que nós achamos que vale muito e não vale o quê? Não vale nada, como os prazeres, muitos prazeres que o mundo oferece, muitos pensamentos que nós cultivamos. Tem muitos pensamentos que você cultiva como bons, melhor dizendo, e são pensamentos o quê? São pensamentos ruins, digam glória a Deus. Nós vamos seguir a Jesus, por quê, pastor? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele livra você do materialismo, Ele livra você da ganância, Ele livra você do desejo por posição, amém? Dinheiro, prazer sexual. Mas por que, pastor? Dinheiro é ruim? Uma pessoa querer uma posição é ruim? Não, só é ruim quando é um desejo muito forte. O que é um desejo forte? Um desejo que é muito mais forte do que o desejo por Cristo, do que o desejo pelas coisas espirituais. Tem muita gente que é muito mais materialista. Amém? Extremamente vaidoso. E nós somos assim por natureza, irmãos. Se não buscarmos Cristo, vamos ser apaixonados. É aquela pessoa apaixonada, aquela pessoa emotiva demais. Mas tudo isso em função de quê? Da carnalidade. Tudo isso em função de quê? Do humanismo. Mas a vantagem do Evangelho é essa, pastor. Ela me tira do humanismo e me faz ser nascido de novo pelo Espírito Santo. E uma pessoa nascida de novo pelo Espírito Santo, ela é livre das experiências falidas do humanismo. O humanismo, ele nos proporciona várias experiências falidas. E você vê, a ganância é uma delas, essa vaidade, ela consome a pessoa, a paixão, esse amor erótico, como eu falei aqui no último culto, esse amor pela pessoa física, amém? A pessoa se agarra, aquilo ali se torna possessivo. O sentimento de amor, por ele ser distorcido, ele faz você ficar uma mulher, um homem possessivo. Aí vem o que, pastor? Vem o ciúme. Aí vem o que, pastor? Vem aquele emocionalismo, aquela emoção que te consome. Eu falei semana passada, eu falei no último culto em relação a esse sentimento possessivo. Quando essa pessoa vai embora, você acaba sendo o quê? Consumido, porque você vai ficar sentindo
Mas por quê? Porque você cultivou um sentimento que não era de quem? Você cultivou uma coisa, você disse assim, não, pastor, eu amava. Mas como que você amava e isso está te consumindo? Se o amor é algo que vem de quem? É o único amor que nós passamos a acreditar nele. Apesar de termos conhecido o amor carnal, apesar de termos conhecido o amor materialista, o amor de presentes, né, como eu falei aqui, mas só que quando a gente conhece Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos que o amor é um só, é o amor incondicional. Esse amor não permite que você sofra extremamente, porque esse amor, ele te liberta, ele tanto te liberta, quanto liberta a pessoa que você ama, porque ele é o quê? Ele é incondicional. Se você amar com amor incondicional, você é livre. Se você amar com amor incondicional, mesmo que essa pessoa vá embora, mas você não vai sofrer. Porque o seu amor é o quê? Incondicional. Não está condicionado a nada. Pastor, o que é isso? Desenvolvimento espiritual, irmão. Não, mas eu estou morrendo por causa dessa pessoa. É porque você desenvolveu pouco no conhecimento de Deus, das coisas de Deus. Você não conheceu Cristo com profundidade, mas há tempo. Nós estamos num desenvolvimento. Quando eu falo isso aqui, não é para você desanimar, não. É para você dizer assim, não, eu quero alcançar esse estágio de desenvolvimento espiritual, de não ser extremamente ciumento, mas se houver o ciúme, que seja algo gostoso, seja algo bom, seja algo que enriquece a relação, mas não seja algo que destrua a relação ou que possa consumir o ciumento. Digam glória a Deus. Por quê, pastor? Porque o sentimento é de Deus. Se o sentimento é de Deus, o sentimento é verdadeiro e perfeito. É isso que a igreja é chamada para receber o sentimento de Deus no coração. A igreja é chamada para nascer do Espírito, por quê? Para que ela pense corretamente e ela não seja vítima desses fortes desejos, essas concupiscências. Amém? Ame verdadeiramente com o amor de Cristo. É esse amor de Cristo que é o amor do casamento, que é o amor da relação humana. Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Mas sempre com o propósito de quê, pastor? De servir. Sempre com o propósito de se sacrificar. Sempre com o propósito de se preocupar. Sempre com o propósito, no caso do marido e da esposa, se darem um pelo outro. Mas não um amor apaixonado, não um amor erótico, não um amor carnal. Amém? Mas um amor verdadeiramente cristão. Um amor que sustenta realmente, um amor que vai conseguir suportar na hora que a provação vier. Na hora que a provação vier, essa pessoa, ao invés de desequilibrar, ela vai permanecer o quê? Vai permanecer de pé. Ela vai continuar pensando. Porque a maioria, o que, pastor? Descontrola. Mas descontrola, sabe por quê? Porque tem pouco conhecimento espiritual. Ah, pastor, meu parente morreu. Eu também quero morrer, eu também quero ir. Eu também quero ir. Aí na hora do velório é aquele desespero. E essas pessoas muitas vezes são cristãos. Mas por que isso, pastor? Por que tanta tristeza? Por que tanto desespero? Por que tanto choro? É pela falta do conhecimento da promessa de quem? Da promessa de Deus. O gemido está excedendo. Estão gemendo demais
estão chorando demais, estão se entristecendo demais, estão sendo consumidos, quando, na verdade, não deveriam ser consumidos. Nós temos que nos firmar, igreja, nesta graça que já nos salvou. Jesus não vai salvar, não. Ele já salvou os que creem. Digam glória a Deus. Pastor, eu quero ser influenciado pelo poder de Deus. Você vai obedecer a palavra de Deus, a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo esteja no seu coração. Amém? É o que a palavra ensina. Pastor, é simples, é inteligível. A transmissão do Espírito Santo é por inteligência. Não é por sensações, arrepios, mover línguas estranhas, não. É isso aqui, ó. E Deus dá uma capacidade, porque você tem o Espírito Santo. Você pode pensar assim, pastor, mas eu não estudei. Mas você escuta. Você escuta, você tem o Espírito, e você tem o Espírito Santo para te ensinar. Diga glória a Deus. O que precisa somente é você ser submisso. O que precisa é você ouvir para que você receba a fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu vou obedecer a palavra de Jesus. Ensino e conduta. É o que ele te ensina e aquilo que você está disposto a fazer. Amém? É o ensino de Deus e o seu comportamento, a sua dedicação. Você concorda, porque quando você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, você concordou com a palavra. Não existe aceitação de Jesus sem concordância com o quê? Tem gente que fala que aceitou Cristo, mas não concorda com a palavra. Tem gente que aceitou Cristo, mas não procura andar de acordo com a orientação da palavra, com aquilo que ele ensina. Então você se torna uma pessoa fraca. Você, na hora que vier a aflição, na hora que vier a luta, na hora que vier o confronto, você não tem estrutura para aguentar. Porque você não guardou a mensagem de quem? Você não guardou a mensagem de quem? Você não guardou a mensagem de Jesus. Aquela mensagem que diz que você está salvo, aquela mensagem que diz que você está liberto pelo meio da fé, aquela mensagem que diz que você está liberto pela graça, aquela mensagem que é um ensino, aquela mensagem que diz que você tem que ter comunhão com Deus, aquela mensagem que diz que você precisa orar, aquela mensagem que diz que você precisa respeitar o Senhor, aquela mensagem que diz que você tem que ter singeleza de coração, que é simplicidade. Digam glória a Deus. Aquela mesma mensagem que diz para você perseverar, a mensagem que diz para você estar junto com a igreja, com alegria, que nós devemos estar louvando a Deus. Digam amém. E temos que cair na graça das pessoas, não na desgraça, mas na graça. Nós temos que ser queridos pelas pessoas, porque somos filhos de quem? Porque somos filhos de Deus. Tem gente que é cristão, mas é odiado pela vizinhança. É odiado no local de trabalho, sabe por quê? Porque é orgulhoso. Porque se acha mais do que qualquer pessoa. Mas quando você investe em simplicidade, porque o Evangelho, ele ensina simplicidade. Só que o que acontece? Eu vejo nessas denominações, vamos falar nas denominações, as pessoas se tornam orgulhosas, porque elas carregam uma bandeira da denominação e não a bandeira de Jesus. As pessoas elas se rotulam pelos dogmas das denominações. Aí você vê o orgulho espiritual, aí você vê uma opção de invenção, aí você vê legalismo, você vê que o propósito de fé não está em Cristo. É onde você vê pessoas entrando em propósitos para receberem aquilo que desejam, mas não para alcançarem a oferta de quem? A oferta de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas se você estiver em Cristo Jesus, você vai ser agradável às pessoas. As pessoas vão falar, não, fulano é gente muito boa.
Quando ele chega no ambiente, ele tem simplicidade, ele fala com todo mundo, ele é manso, ele é humilde, mas eu tenho visto pessoas soberbas dentro da igreja, pessoas metidas. Amém? Agora, irmãos, nós somos justificados para viver. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque se a mensagem de Cristo não estiver em você, você está descoberto. Você não tem a marca. Você não tem a marca da promessa. Você não é batizado. E se você não for batizado pela mensagem, você vai perder a sua salvação. Você vai sofrer na hora que você enfrentar a dificuldade. Agora nós somos justificados para quê? Para viver. Porque a Bíblia diz que o justo vive por quê? Pela fé. Antes, nós estávamos condenados à morte, porque éramos servos do pecado, para a morte. Agora não, agora nós temos o dom gratuito de Deus, vida por Jesus. Se você estiver em Cristo, e eu digo na prática, com a mensagem de Cristo no seu coração, você está vivo. Você está vivo e você vai viver, aconteça o que acontecer. Jesus falou para Marta ou para Maria, ela disse, olha, ainda que morra, ele disse o quê? Viverá. Ainda que morra, viverá, porque está comigo, porque está em mim, porque estamos em Cristo. Eu posso morrer, mas eu vou viver. As pessoas podem dizer, morreu. Não, não morreu, está vivo, porque morreu em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Nós estamos em Cristo através de quê, pastor? Através da sã doutrina do Evangelho. Nós estamos em Cristo pelos princípios, os princípios da palavra de Deus, a ética da palavra de Deus. Não existe cristão sem cumprimento de palavra. Mas é o que eu digo, esse cumprimento de palavra não é aquela obediência da lei, porque isso continua sendo uma carga pesada, mas é uma obediência por consciência de que realmente a mensagem de Cristo, ela proporciona uma vida melhor. A mensagem de Jesus liberta, a mensagem de Jesus cura, a mensagem de Jesus traz descanso para a sua alma. Digam glória a Deus. Pastor, a mensagem de Jesus move agora os meus pensamentos, os meus sentimentos. Jesus, numa passagem, ele disse assim, hipócritas, ele repetiu um versículo de Isaías. Ele disse assim, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olhe para mim, por favor, igreja. Concentre-se um pouquinho. Eu sei que os movimentos na hora, uma falazinha aqui, distrai vocês. Mas é bom quando vocês chegarem na igreja, vocês ficarem paradinhos olhando para o altar. Isso não é uma exigência minha, não. Isso é bom para vocês. Porque o diabo está aí rodando para tirar a semente do coração de vocês. Está escrito. Amém? A palavra de Deus, ele diz assim, olha, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso, igreja? Aparência de fé, aparência de adoração, aparência de justiça. É a pessoa que é justo por fora, mas não está nem aí para a verdade. Você tem que chegar aqui, peraí, pastor, eu quero ouvir a verdade, eu estou com sede da palavra de Deus. Aí você vai sair daqui abençoado. Agora, não é usar a palavra de Deus, não é viver no externalismo, na aparência, não é encenação. A paz do Senhor, irmão. Não é isso, não. É ser o que Jesus Cristo quer que você seja, mesmo que você diga assim, eu não queria ser assim. Isso que é fé. É você não querer ser, é você não concordar, mas você obedecer a si mesmo. Isso é que é fé. A pior coisa é quando a pessoa faz por conveniência. O bom é quando eu faço porque eu estou vendo que aquilo ali é o melhor caminho, apesar de contrariar o meu próprio eu, apesar de contrariar minha própria natureza, mas por convencimento
do Espírito Santo, por entendimento espiritual, eu vou dizer assim: isto vai ser muito melhor para mim. Diga glória a Deus. Vai ser melhor para você, vai ser melhor para mim. Amém. Os motivos que levam você, os motivos que você considera, pelos quais você considera a palavra de Deus, que seja pela fé em Jesus Cristo. Pastor, eu considero a palavra de Deus porque eu creio que Jesus Cristo salva, eu creio que Ele cura, eu creio que Ele liberta, eu creio que existe eternidade, eu creio que existe salvação, que existe glória celestial, mas também eu creio que existe inferno. E eu não quero sofrer no inferno. Porque eu ouvi a palavra de quem? Porque eu ouvi a mensagem salvadora de Deus. A Bíblia fala que há instrução, a Bíblia fala que nós temos que ter disciplina, a Bíblia fala que nós temos que cumprir dever, sim, mas isso tudo pelo Espírito Santo, que nos concede entendimento, que nos dá capacidade de valorizar as coisas de Deus. Isso só pode ser possível pelo Espírito Santo. Digam amém. Se você não está valorizando as coisas de Deus, ore mais. Ore mais. Se você não está perseverando na doutrina, ore mais. Participe mais dos cultos. Procure se concentrar mais. Pastor, vou precisar me retirar mais em oração durante a madrugada, porque eu não estou me interessando muito pela palavra de Deus. Isso é mal. Eu não estou permitindo que a palavra de Deus influencie no meu comportamento, na minha conduta. Os princípios éticos da palavra de Deus, eu não estou absorvendo. A minha vida não está mudando. E nessa hora você tem que acordar, você tem que tomar cuidado, você tem que começar a lutar contra isso. Digam amém. Nós temos que confiar na verdade da palavra. Só podemos viver pela fé. Se não for pela fé, você vai continuar sendo escravo. Você não vai ser livre por Jesus, liberto por Jesus. Digam amém. Pastor, eu quero viver pela fé, confiança na palavra de Deus, mesmo que eu não tenha prova, mas eu vou me agarrar. Eu não preciso de prova. Se eu ler aqui, eu não preciso de prova. Pior que tem muita coisa da igreja, muita doutrina errada na igreja hoje, que eles estabeleceram. Nem lendo aqui, eles creem. O que é isso, pastor? Legalismo. Legalismo. Escravidão, servidão, manipulação da igreja. Nos tornamos manipulados pelas lideranças. Pastor fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Ele no altar parece um rei. E a igreja parece os plebeus, os súditos dele, que ele faz o que quer com a igreja. Mas tudo isso, sabe por que acontece? Porque a igreja não conhece a verdade. É porque é um povo engessado no conhecimento. É um povo que não abre o entendimento para crescer, para mudar, para esquecer a tradição da denominação. Porque tem muita gente que vem carregando a tradição na denominação. E isso é confortável. A pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela entra na zona de conforto. É quando ela não quer conflito. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer dizer. Não, eu vou te explicar. Quando você não quer conflito, você não muda, você não vê mudança, você não procura experiências novas, então a sua vida fica estagnada. Amém? É igual o homem, quando ele para de trabalhar, a cabeça dele engessa. É igual o cristão quando ele não quer conhecer mais, ele fica engessado. Ele não cresce, a pessoa não cresce mais. Por quê, pastor? Porque não tem confronto. Porque estabelece uma zona de conforto e para. O sucesso para quando você se acomoda. Você para de crescer quando você se acomoda. Quem está entendendo, diga amém.
E na parte espiritual, eu paro de crescer quando eu me acomodo. Aí eu pergunto, quando você fica numa denominação cheio de dogmas, de padrões estabelecidos pelo homem, eu pergunto, como que você vai crescer? Como que você vai crescer se você não busca conhecer a verdade? Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Pois libertará. Em Cristo nós temos o quê, pastor? Conhecimento pela fé. Em Cristo nós temos uma mensagem valiosa que nos foi dada. Paulo disse que nós temos um tesouro dentro de um vaso de quê? De um vaso de quê? Hein? Vaso de quê? Ele falou que nós temos um tesouro dentro de um vaso de quê? De barro. Veja só, Deus pega uma mensagem valiosa, que tesouro é esse? A mensagem de Deus, e coloca dentro de um vaso de barro, como eu e como vocês. Eu não me torno um super-homem por causa da mensagem. Por causa da mensagem, eu sou conservado. É isso que você tem que entender. Pela sua fé na mensagem, você é conservado, você é liberto, você suporta as dificuldades, você passa por luta, porque a mensagem, ela te dá esperança, ela te conforta e ela te promete a vitória. E é isso que Deus faz. Quando Jesus ele batiza você com o Espírito Santo coloca a mensagem no seu coração e te santifica. Aí a pessoa está sofrendo, mas ela sabe que o sofrimento vai o quê? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Não tem essa música, irmã? Depois você vai cantar aqui. Você já sabe, deu risada lá. Glória a Deus. Vai passar, pastor. Eu estou sofrendo, mas vai o quê? Vai passar, minha filha. Amém? Vai passar. Não fica sofrendo. Ah, não, eu não aguento mais. Não aguenta sim. Você é vaso de barro, mas você tem um tesouro dentro de você. Você tem uma mensagem que te sustenta. Você pode estar gemendo, mas todo mundo geme. Todo mundo geme. Mas nós temos, igreja, a primícia do Espírito Santo. Pastor, o que isso quer dizer? O poder de Deus está em nós. É só você confiar. Por que o Senhor falou tudo isso até agora? Porque se não for pela confiança na mensagem de Cristo, esse vaso de barro não vai aguentar. Esse gemido, ele vai te consumir. Esse efeito emocional dos seus problemas vão te consumir. Mas se você tiver a primícia, o penhor de Deus, que te garante uma vida em Cristo Jesus, que te garante a vida eterna, que te garante a salvação, porque tudo isso está o quê? Está escrito. Você tendo esse Espírito Santo, você vai conseguir superar esse momento difícil da sua vida. Vamos ler a mensagem para você entender. Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser o quê? Nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de quem? Dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de quem? Porque sabemos que toda a criação o quê? É isso aí, igreja. Existe uma esperança pela mensagem que nos é revelada em Cristo Jesus. Por isso que o pastor Luiz Fernando falou, sem a mensagem de Deus você não vai aguentar. Com uma religião teórica, com uma religião rasa, talvez também você não aguente, porque o seu problema é muito forte.
Mas Paulo está dizendo aqui aos romanos, toda a criação geme. Toda a criação está sofrendo por causa do pecado. As consequências que nós enfrentamos hoje, irmãos, as circunstâncias hoje, esse baixo nível de qualidade espiritual, é em decorrência do pecado que existe no mundo. Nós estamos vendo muitas coisas acontecerem, nós estamos vendo desgraças, calamidades. Amém? Hoje rompeu uma barragem lá da Vale do Rio Doce, tem mais de 300 pessoas desaparecidas. O povo foi carregado pela lama, igual aconteceu naquela outra empresa, não sei se foi no estado de Minas. Pastor, por que isso, pastor? Não sei, irmão, estavam mexendo na natureza, estavam extraindo a matéria-prima, não tem limite, vão fazendo por causa do dinheiro, as vidas das pessoas não têm tanto valor quanto ao lucro que aquela exploração dá, expõe as pessoas e acontece o que aconteceu. Toda a criação o quê? Está escrito aí o quê? Toda a criação geme e está juntamente com dores de quê? Dores de parto até agora. Esperando alguma coisa. Paulo está falando aqui que existe a criação animada, existe os crentes, todo mundo está gemendo. Olha o que ele fala. E não só ela, mas nós o quê? Versículo 22, e não só ela, não só a criação, mas nós mesmos, que temos o quê? É isso que o pastor Luiz Fernando falou com você, as primícias do Espírito Santo. Quem tem as primícias do Espírito Santo? Quem? Os que creem em Jesus. Quem tem as primícias do Espírito Santo são os selados por Jesus Cristo. São os selados porque creram na palavra de Deus. Mas ele está dizendo aqui que até mesmo os crentes ou cristãos, eles o quê? Eles gemem. Pastor, mas eu não podia estar gemendo desse jeito. Pode gemer. Amém? Está gemendo. Depois tem uma piada para contar para vocês. Glória a Deus. A pessoa é de Deus, mas ela o quê? Ela geme. Pastor, quem geme é o quê? Porque está feliz? Nem sempre. Aqui é no sentido de sofrer mesmo. É porque está sofrendo. A palavra aqui está falando de pessoas que estão sofrendo. Ele diz assim, também gememos em nós mesmos, mas esperando. Cristão, ele geme, mas ele o quê? Ele espera. Cristão, ele geme, mas ele espera porque vai haver uma redenção, ele espera porque vai haver uma restauração. Existem fraquezas na sua vida, existem aflições na sua vida, existe choro na sua vida, existe imperfeição, queda, consequências ruins, mas você vai ser restaurado em nome de Jesus. Você não vai ser consumido, irmão. Você pode estar gemendo, mas você tem esperança. Tem muita gente que está gemendo e não tem o quê? Não tem esperança porque não conhece a mensagem, não tem esperança porque não tem a primícia do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi concedido aos que disseram, eu creio na mensagem de Jesus. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, eu creio que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio que Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado no Santo dos Santos. Amém? Você crê, e a Bíblia diz que Ele roga por nós, a Bíblia diz que Ele tem poder para salvar perfeitamente. Hebreus 7, 25 fala isso. Pastor, aqueles que se chegam a Deus por Jesus Cristo, recebem a salvação. Esse Cristo tem poder para salvar perfeitamente, sim. Digam glória a Deus.
Ele disse assim: olha, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Digam glória a Deus. Nós temos uma redenção. O nosso sofrimento envolve uma vida com Cristo. Mas só que quando a pessoa sofre com Cristo, ela também recebe a consolação de Cristo. Agora você imagina as pessoas que estão sofrendo lá fora, sem ter onde se segurar. Quando eu fiquei com depressão, eu não tinha onde me segurar. Não tinha palavra de pai, de mãe, de mulher, nada conseguia me consolar. Nada conseguia deter essa emoção que me consumia. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, e aonde que o senhor conseguiu? Em Cristo. Em Cristo eu consegui a sustentação, em Cristo eu consegui a consolação. Por que há sofrimento, pastor? Por causa da tragédia do pecado. Por que há fome? Por que há sede, desamparo, nudez, enfermidade, prisão? Por causa da tragédia do pecado. Todos gemem, igreja. Os crentes gemem, a criação geme e até o Espírito Santo geme. Mas só que nós temos uma esperança. Nós crentes temos a adoção. O que é isso, pastor? A redenção em Cristo. Digam glória a Deus. A redenção do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo será renovado num corpo de glória. Vai ser um corpo que não vai sentir mais nada. Vai ser um corpo que hoje ele desvanece, um corpo que é deteriorado com o tempo, mas será um corpo de glória. Diga glória a Deus. Essa é a esperança. Essa é a esperança, pastor. Eu posso esperar em Cristo para hoje? Pode. Sabe por quê? Porque você já tem a primícia. O que é primícia? Os primeiros sinais, primeiros frutos. Você tem os primeiros sinais, você já tem uma medida do Espírito Santo, vocês têm uma medida do Espírito Santo que é poderosa para sustentar vocês. Vocês têm uma medida do Espírito Santo para controlar o emocional, vocês têm uma medida do Espírito Santo para poder alinhar o psicológico. Não, peraí, eu vou colocar minha cabeça no lugar. Agora, quando a pessoa não conhece Cristo, ela não tem essa sabedoria. Até ela encontrar um filósofo, uma pessoa que tem uma palavra espiritual para poder libertá-la, talvez não dê tempo. Por isso que vocês veem muitos suicídios. Vocês veem muitas pessoas que se trancaram em seus mundos de sofrimento. Vocês veem pessoas que não têm esperança para nada. Cuidado para vocês não caírem nisso. Mas por quê, pastor? Porque não receberam a palavra da esperança. E o Evangelho é uma palavra de esperança. Não receberam essa primícia do Espírito Santo. Paulo disse aqui, vamos repetir. Porque sabemos, volta no 22, que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, redenção do nosso corpo. Irmãos, nós gememos, mas temos esperança de uma mensagem de salvação em Cristo Jesus. Paulo diz que tem uma criação que geme, com dores de parto, mas não sabem onde vão consolar essa dor. Tem muita gente lá fora gemendo, mas não sabem onde vão encontrar consolo. Nós temos o consolo em Jesus, e a Bíblia diz que Ele é consolador. A Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. Digam glória a Deus. Jesus, Ele te consola. Nós temos a redenção em Cristo. Nós temos um novo corpo glorificado com Cristo. E como Cristo também ressuscitou nesse corpo de glória,
E a palavra de Deus diz que todos os discípulos viram, ele foi visto por mais de 500 pessoas. A palavra de Deus diz que Jesus ele vai sujeitar todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele vai entregar o reino a Deus. A palavra diz que ele vai aniquilar todo o império do mal. Dá para você esperar em Jesus? Diga glória a Deus. Pastor, eu vou esperar em Cristo. Ele vai aniquilar o império de potestade, de poder e força do mal. A Bíblia diz que ele reina agora. Ele reina agora. Jesus reine agora na vida de cada um de vocês. O reino de Deus esteja estabelecido desde agora. Mas a palavra diz que ele vai aniquilar todos os inimigos. Até a morte que nos apavora, ela será aniquilada, igreja. Até a morte que nos apavora, ela será aniquilada. É o último inimigo que será vencido por cada um de vocês, a morte. Pastor, eu estou indo para enfrentar a morte, mas em Cristo Jesus você já venceu a morte. Eu pergunto, o que nós vamos temer? Por que não nos apegarmos a Cristo mediante essa grande revelação? Essa redenção que está preparada. Pastor, nós gememos pelo mundo imperfeito? Gememos. Gememos pela nossa imperfeição? Gememos. Gememos pela dor, pela tristeza, pelas circunstâncias da vida? Sim, mas haverá uma redenção total. Haverá uma redenção, haverá uma plenitude do Espírito Santo. Por enquanto nós temos a primícia, mas nós vamos ser cheios, nós vamos ser perfeitos, nós não vamos ter deficiências, digam glória a Deus, nós não vamos pensar fracos, não vamos ter pensamentos fracos, não vamos ter experiências emocionais fracas. Agora ainda existem, sim, mas se você valorizar, se você buscar essa primícia do Espírito Santo, você é conservado, você é consolado, você é fortalecido pela graça de Deus. Vocês têm que, pastor, eu preciso de Jesus, eu preciso da palavra, eu preciso da mensagem. Deus já declarou uma nova ordem que vai libertar o mundo. Eu espero que vocês permaneçam nessa fé. Não fiquem buscando fábulas dentro da igreja, não. Cresçam, gente. Cresçam. Na hora que vocês se reunirem, se reúnam para o melhor. Se reúnam para louvar, se reúnam para meditar na palavra, mas com conhecimento. Estudem. Estudem. Quem não gosta de estudar, fala assim, a letra mata, pastor. A letra mata, mas sem a letra também não tem espírito. Um pastor uma vez falou isso comigo, ele disse, você estuda muito, a letra mata. Aí eu falei, mas sem letra, eu não sei onde o Espírito vai operar. Sem conhecimento, eu não sei onde o Espírito vai operar. Sem conhecimento, eu não sei, sem conhecer a letra, eu não sei onde vai ter fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E esse ouvir é procurar estudar, é procurar conhecer. Jesus disse, conhecereis a verdade. Digam glória a Deus. E Paulo fala assim, porque, versículo 24, igreja, em esperança somos o quê? Em esperança somos o quê? Ora, a esperança que se vê não é o quê? Porque o que alguém vê, como o esperará? Olha para mim, irmãos. Ele disse que a única coisa que pode salvar é a esperança. Mas a esperança é aquilo que não se vê. Porque se você está vendo, você não precisa esperar. Quando a pessoa prega prosperidade dentro da igreja, ela não está pregando uma coisa que não se vê. Está pregando uma coisa que se vê. Uma coisa que se pode até o quê? Se pode até tocar. Então, isso não depende de quê? Não depende de fé. Isso não é fé.
Fé é nas coisas de quem? Nas coisas de Deus. Fé no Espírito Santo. Fé na resistência às provações. E isso vai operar um grande poder na sua vida. Pastor, eu não tenho condições de suportar isso, mas pela esperança em Cristo Jesus, eu profetizo que vocês vão suportar e que vocês vão vencer, porque a palavra de Deus diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Digam glória a Deus, feche a Bíblia e vamos orar.